Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui... Não, hoje eu vou falar, eu não estou me aguentando aqui, porque é dia de estrelas, né? Geralmente a gente tem astros aqui, estrelas, mas hoje o céu está estrelado demais, aqui tem gente muito importante, não sei nem como começar. A gente vai falar um pouco hoje com o pessoal de RH. RH, gestão de pessoas, Nossa, tem tantos nomes, né? GDT, lá sei eu. Nossa, a gente se perde. Mas é o pessoal que faz acontecer, né? E para isso, a gente começa com a história de uma empresa de 35 anos de mercado, mais de 3.500 colaboradores, atuando no Brasil com soluções diferenciadas em serviços de tecnologia, infraestrutura, service desk, monitoramento, alocação de profissionais. E olha a responsabilidade, né? Quem é que contrata? Quem é que abre a vaga? Quem é que vai atrás no mercado? Quem é que representa a gente? São as pessoas que estão aqui comigo, né? Quem diria? Jéssica, nossa, a gestora de RH. E temos aqui quem? Lucélia de Porto Alegre. Ela achou que eu ia esquecer o nome dela. A minha função aqui é deixar vocês desconcertadas, tá? Afinal de contas, o brilho de vocês aqui já vai ser uma grande audiência. E, primeiro, obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que foi às pressas, né? Pegamos vocês de sopetão, não deu nem tempo de sair do cabeleireiro correndo, né? Tiveram que fazer tudo correndo para vir para cá. Mas é uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. Eu, como head da área comercial e marketing, tenho orgulho de trabalhar com duas mulheres que fazem a diferença, mulheres que são expressões no mercado e que são muito conhecidas e muito queridas dentro da nossa organização, né? Vocês são a nova cara da DigiSystem, uma cara de sucesso, uma cara que realmente faz a diferença no mercado. Então, muito honrado em ter vocês aqui. E eu gostaria de começar, né, esse bate-papo, aí cada uma contando um pouquinho do seu lado do seu CPF, né? Então, vamos começar com a Lucélia? Vamos lá. Né? Conta um pouquinho quem é você, né? Como é que é a sua história, como é que você está, a tua trajetória lá desde colégio, escola, enfim, né? Vamos começar no CPF mesmo. Vamos lá então, gente. Eu sou a Lucélia, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, mas moro em Porto Alegre há 20 anos. Bate! Melhor churrasco, né? E comecei na área de RH faz mais de 12 anos, né? Minha formação é em administração. E eu fiz MBA na FGV em gestão de pessoas. Comecei numa empresa pequena também, na área de RH, e uma empresa de serviços. E aí eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero. RH é uma loucura, mas é essa loucura que eu quero para mim. E aí fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui me especializando na área de recrutamento e seleção, que hoje é a especialidade que eu atuo. Por alguns anos eu tive uma consultoria de RH, então eu montei a minha empresa e nessa época eu era professora. Eu dava aula no Senac e aí ficou tudo tão tumultuado que eu vou deixar a vida de professora de lado e vou seguir aqui com a minha empresa de RH. E aí eu comecei atuando generalista, todo tipo de empresa, até que um dia chegou na minha porta um cliente da área de TI. E aí eu gostei desse nicho. Essa loucura que é a tecnologia. Comecei a estudar, porque também era uma área nova para mim, eu não tinha o conhecimento, não tinha as skills, e comecei a estudar. O que é, né? O que é um desenvolvedor front, back, o que é um QA? Comecei a estudar muito sobre tecnologia para entender o perfil e saber o que eu tinha que contratar. E aí eu nichei para essa área de TI. E aí atendi só clientes dessa área, até que um dia apareceu a DigiSystem na minha vida. Aí era pandemia, né? Oh, que legal. E aí apareceu a vaga, porque daí era home office, eu estando em Porto Alegre, não, a vaga é home office, a gente está em pandemia, todo mundo trabalhando da sua casa. Então tenho interesse. E aí entrei na Digi como uma analista sênior, e fui crescendo também, e virei gestora da área de recrutamento e seleção. Que legal, uma bela história. Uhum. Mas eu vou facilitar a vida da Jéssica, porque você pulou o roteiro e o script que você... Pulei. RH é fogo, né? A gente fala em hard skills, soft skills, enfim, né? Elas são cheias dos termos em inglês, né?
pior que comercial de tecnologia, né? Innovation. Mas vamos lá. Quem que é a pessoa por trás da profissional? Isso que a gente quer, né? Passar para os nossos ouvintes, para o nosso público. Tá. Quem que é a Lucélia? Por trás, quem que foi a Lucélia? Em que momento você se encantou por essa área? Mas quem é a Lucélia mulher? Quem é a Lucélia mãe? Quem é a Lucélia esposa? Quem é a Lucélia pessoa por trás do profissional? Que essa é a parte mais difícil. Isso é verdade. Lucélia mãe tem um bebê de 8 meses. Que legal. Coisa mais linda. Lucélia tem um hobby que adora cozinhar. Então, a comida é maravilhosa. Então, quando eu estou estressada, de noite, eu paro e digo, o que eu vou cozinhar hoje de bom, né? Lucélia faz esporte, gosta de jogar futevôlei. Opa, que show. Gosta, não que seja boa, né? Falei que gosta. Então, eu treino, achei como eu trabalho home office, porque eu moro longe, então achei aí um esporte que eu gosto de fazer. Então, isso é o que faz eu sair de casa, desopilar. Então, esse é um pouquinho da Lucélia. Gosto muito de música, muito, principalmente samba e pagode, é o meu gênero preferido. Então, a gente escuta muita música em casa. Bom, vamos montar um grupo musical, porque um rapaz aí do monitoramento que a gente conversou, ele é pandeiro. Pandeiro? Toca pandeiro e é do pagode também. Logo vamos montar um conjunto aí O Vicente já tem o pandeiro dele, né? Que o filho vai tocar algum instrumento. Olha que legal. E fazer churrasco, né, gente? Final de semana, gaúcho tem que ter. Tô louco para montar uma agenda lá em Porto Alegre só para experimentar esse churrasco aí. Vamos lá. Por favor. Tá certo. Mas legal. Ó, Jéssica, facilitei o seu trabalho, viu? Que ela pulou, ela foi direto para a trajetória profissional. Antes da Jéssica começar, eu tenho um ponto importante. Pode falar. O time que eu torço, né, gente? O melhor do Rio Grande do Sul. Com certeza. Internacional, claro. É o Grêmio? Não. Não é o Grêmio. Jamais. Internacional, claro, Internacional. Mas tá bom. E você, Jéssica, conta um pouco pra gente. Mais uma vez, obrigado pela presença, né? Desculpa atrapalhar a rotina de vocês duas, que eu sei que a agenda está lotada, mas acho que é importante o povo conhecer vocês. Isso vai ser bem legal. Sim. Bom, vamos lá. Sou a Jéssica, sou gestora de recursos humanos na DigiSystem, mas tem uma história toda antes disso, né? Eu sou de São Paulo, natural de Poá, uma cidadezinha pequenininha, Poá não, Porto Alegre, Poá, São Paulo. Desde pequena queria ser estilista, nada a ver com o que eu faço hoje. Sou cria de área comercial, toda a família da área comercial, só eu que quis seguir na área de gestão de pessoas. Essa área comercial é complicada, viu? Nem te conto. Tem o DNA, eu falo que o comercial ele está em mim, mas não quis seguir. Querendo ou não, o RH também é comercial, né? A gente trabalha muito junto, em parceria com o comercial. Sou formada em recursos humanos, sou pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Como que veio, né, a paixão por gestão de pessoas na minha vida? Eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, na área de atendimento. Com 16 eu fui para o meu primeiro estágio, na área de atendimento também. Com 17 eu me aventurei para a área comercial, fui para vendas, fiquei 2 anos na área comercial. E foi uma experiência muito boa, tanto pelo atendimento, né, que foi o início da minha carreira, e depois ir para o comercial e ter aquela desenvoltura de falar com as pessoas. Então, acho que foi uma coisa agregando outra. E o comercial, para mim, não quis seguir, porque eu entendia que, às vezes, no comercial, você tinha que vender coisas que você não acreditava. Não foi na DigiSystem, tá, gente? O comercial era da área têxtil. Às vezes, um produto, né? Uma coisa que você sabe que a qualidade não é bem aquilo que você compraria. E eu não consigo vender aquilo que eu não acredito. E veio o RH. Minha primeira experiência era uma vaga administrativa para atuar na área de recursos humanos. Até achei que não... Fui para a área administrativa, imaginando que era uma área administrativa mesmo, financeiro. E não, né? Era para atuar com RH. E foi aonde eu fui estudar, né? Decidi estudar gestão de recursos humanos e me apaixonei pela área. E aí eu consegui juntar o que eu tinha de atendimento junto com o que eu tinha de bagagem de comercial e vender aquilo que eu acredito que é propósito, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de um emprego, todo mundo corre atrás do teu ganha-pão, do teu dia, da tua família, dos seus propósitos. E poder vender isso para um candidato, vender isso para alguém que está buscando desenvolvimento de carreira, aquilo me juntou propósito de vida, né? E para mim trabalho tem que estar linkado ao propósito.
Se não tem propósito, não faz sentido. E desde então, desde 2006, eu estou na área de gestão de pessoas. Comecei com recrutamento e seleção, depois fui para o departamento pessoal, depois para a parte de DHO e acabei me tornando uma profissional mais generalista, né? Então, hoje a gente tem no time a Lu, que atua na gestão de recursos de recrutamento e seleção, e eu que atuo na gestão interina da área de recursos humanos, né? Acho que por conta de toda essa bagagem que eu fui construindo no decorrer da minha carreira. Então, hoje na Digi, na área de RH, você é a head de RH? Sim, head de pessoas. Então, acaba se intrometendo um pouquinho em cada vertente, mas a gente tem os gestores, né? Hoje o Cláudio não está aqui com a gente, mas ele também é o nosso gestor ali da parte de departamento pessoal. A gente tem a Lu na gestão de recrutamento e seleção e a Cibele, que atua mais à frente do DHO. Ela está em processo de formação. Uma coisa muito legal que a Lu trouxe aqui, ela entrou como analista, né? E hoje ela é a nossa gerente da área. O teu time hoje, então, tem quantas pessoas no total? Em torno de 30 pessoas. Porque a gente também tem toda a área de gestão de saúde, né? Que também é uma das preocupações na Digi. A gente cuida muito também da saúde do nosso colaborador. Legal. E a Digi, ela não é a primeira passagem na minha vida, né? A Digi foi uma das primeiras empresas, a segunda empresa que eu trabalhei na área de recursos humanos. Eu trabalhei 2 anos na Digi no meu começo de carreira. Foi uma empresa muito bacana. Era uma empresa pequena ainda, 15 anos atrás, né? Tinha seus 600 colaboradores. Hoje só tem um pouquinho a mais, né? Só uns 3 mil a mais. Exato. Eu acho que eu precisei voar para voltar para esse novo desafio. Voltei em 2023. Então, a Digi não é novo para mim. A Digi foi uma das empresas queridas que eu tive passagem. E era uma empresa muito estruturada, uma empresa com propósito, uma empresa muito humana. Isso vem dos sócios, vem dos fundadores da empresa. E eu tenho muito isso enraizado em mim, né? Da questão do humano. Porque o trabalhar é necessário, né? Ninguém não se existe se não trabalhar. A gente precisa de um emprego, de uma formação, de uma profissão. Mas e o humano, né? Onde fica o humano? E isso foi um legado muito legal da Digi na minha carreira. E voltar para a Digi, assumir a gestão de toda a área de recursos humanos depois de quase 15 anos, é muito gratificante. E juntar todos esses propósitos, tudo que eu fui, né? Trabalhei em outras organizações, falando um pouquinho de carreira, trabalhei bastante no mercado de luxo, trabalhei no turismo de luxo, trabalhei no ramo de vinho, importadora de vinho por 8 anos. Esse ramo eu gostaria de trabalhar, viu? Mas podia ser como degustador. A gente meio que faz isso junto. Eu tenho formação em vinho, né? Em sommelier, eu tenho formação em vinho. Me tornei uma amante do vinho. E o legal do RH é isso, né? Que a gente pode trabalhar em diversos segmentos. Hoje estou no setor de tecnologia, já tinha trabalhado na Digi, foi a única empresa que eu trabalhei com tecnologia. Depois fiquei muito nesse mercado do turismo e das bebidas, no mercado de luxo, mais voltado para o luxo. E voltar para o setor de tecnologia é muito gostoso, porque é um setor... E, infelizmente, mulherada precisa vir, né, para o mercado da tecnologia, a gente busca, mas não é um mercado ainda dominado por mulheres. Então, é um setor mais masculino. Precisamos mudar isso, reverter isso. Mas na Digi tem muita mulher mulheres lá empoderada, hein? Tem uma mulherada muito boa de negócio, viu? Mas esse é o diferencial da Digi, Vocês, né? Doutora, Fabiana, aí tem a Fabiana, que é diretora de operações. Tem SDM, né? Tem SDMs, que fazem um trabalho sensacional. Minha equipe comercial também tem algumas estrelas lá, bem legais também. Não, e isso é um diferencial da Digi, né? A Digi é uma empresa muito inclusiva. A Digi, ela busca pessoas, né? Não tem... Então, e como boa RH, né? E boa psicóloga que é, né? Deu um nó e não respondeu quem que é a mulher por trás do CPF, né? Quem é a mulher por trás do profissional. Igual a Lucélia te deu a chance de você começar diferente. Mas o pessoal quer saber, né? Fala um pouquinho da Jéssica, a pessoa, né? Vamos lá. A gente lida tanto com os profissionais, né? Com pessoas com a parte carreira, que é uma das partes mais importantes da nossa vida. Sim. E às vezes a gente esquece do eu, né? Quem sou eu no final do dia? Mas a Jéssica, ela é, como diz a minha mãe, uma pícara sonhadora. Eu sou uma sonhadora, uma idealizadora, uma inconformada. Eu sou aquela pessoa que sempre quer tentar consertar tudo que tiver ao meu redor, né? Então, eu sou muito acolhedora. Não sou como você, que gosta de cozinhar. Eu prefiro que cozinhe para mim, inclusive. Gosto de comer. Inclusive, se quiser. Mas cozinho também, mas não é meu forte, né? Eu sou uma pessoa muito da criatividade. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto de costurar. Queria ser estilista. Que legal. Desenhei meu vestido de formatura, desenhei meu vestido de casamento.
Eu gosto muito de tomar vinho, tem como, todo final de semana, ou quando a gente está mais estressado, uma tacinha de vinho sempre ajuda. Sou uma apaixonada por vinho. Eu não sou também dos esportes, né? Atualmente eu faço pilates, não por hobby, mas por necessidade, mas aderi ao esporte a minha vida já tem aí uns 10 anos que eu pratico alguma coisa. Dou uma diversificada, porque eu também, como eu falei, eu sou uma inquieta, então as coisas às vezes vão ficando muito iguais, então eu preciso de um desafio novo. Eu já fiz crossfit, já fiz musculação, já fiz natação, e agora tem um ano que eu estou no pilates. Por enquanto tá bom, estou gostando, não pretendo mudar, mas gosto, acho que é necessário a gente cuidar da nossa saúde. Sou mãe de uma adolescente de 14 anos, inclusive fui mãe na Digi na minha primeira passagem. Isso foi muito legal, foi muito acolhedor. É comum do RH passar lá e ter filho, é isso? E ter um filho, isso é premissa. E a gente vê, né? A Digi é uma empresa inclusiva, né? Onde você pode ser mãe, você engravida. Você volta com tranquilidade, sabe? É um ambiente que, né, que tu não fica, meu Deus, vou voltar e o que vai acontecer, exatamente. Não, isso é legal. Eu, como a Lu, também sou mãe de uma adolescente de 14 anos, a Melissa. Sou esposa, sou casada há 18 anos. Ai, que legal. Casei super jovem, gente, casei aos 19. Estou com o mesmo marido. Namoro de adolescência, de escola. Então, estou com meu marido até hoje. Pretendo continuar até o último dia de vida. Sou filha, sou irmã de 3 irmãos. Somos em 4. De uma família simples, do interior, município de São Paulo. Tenho os meus pais. Só não vai falar que torce pro Grêmio, senão ela te bate, hein? Cuidado. Não, eu torço para um time melhor, né? Uma nação, um povo. Corinthians, né? Uma nação corintiana, não tem como, está no DNA. Por isso tem essa sinergia, né? Não que eu também sei, não porque, sabe, né? Mas tirando o Corinthians, eu não sei de outros times, né? Aqui no estado. No estado, vai, lá no São sul. Paulo não tem outros times. Não tem, não. Mas é isso, eu acho que eu posso me resumir numa pessoa muito acolhedora, muito amiga, o que eu puder fazer para apoiar. E eu acho que é isso que eu me identifiquei tanto com o RH, porque eu sou assim nas minhas relações pessoais. Então, acho que o que eu puder causar na vida do outro de algo bom, né? Eu sempre falo, se eu não tiver nada de bom para dar, eu prefiro não dar nada, né? Porque trazer uma experiência ruim não é o meu propósito. Então, o que eu puder ajudar, me considero uma pessoa muito acolhedora. Legal. Vamos entrar no ponto do RH agora, né? A gente, RH, gestão de pessoas, gestão de talentos, né? A gente ouve diversos temas. Na minha visão, o papel do RH é fundamental em qualquer organização, né? Se você tem um RH bem estruturado, né? Você consegue ter uma empresa bem estruturada. Porque se você contratar bem, né? Retém os talentos, consegue desenvolver os talentos, você consegue ter uma performance melhor no mercado. E eu sei que não é um desafio fácil, ainda mais hoje em dia, que a gente, como gestor, né, eu como vocês também sou gestor, a gente trabalha com várias gerações diferentes, né? Sim. Várias necessidades, vários anseios, aspirações, né? E cada um com a sua verdade. E a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Então, na opinião de vocês, né, e a Lucélia pode começar respondendo a opinião dela, como é que o RH atua dentro da Digi, né? Assim, qual o principal propósito do RH em relação à Digi, na sua opinião? Na minha opinião, acho que o principal propósito é a gente contratar a pessoa certa para o lugar certo. A gente está numa era, e a gente trabalha na área da tecnologia, que tudo muda muito rápido, que a concorrência é muito forte. Então, eu tenho que achar a pessoa certa e a gente trabalha tendo que se adequar ao que o cliente precisa. Então, imagina, o cliente vem com uma necessidade e eu preciso achar a pessoa certa para atender ele com a melhor qualidade, né? Então, e ainda eu tenho que reter essa pessoa, porque o mercado está ali, né, querendo levar os melhores talentos. E inserir ela dentro de uma cultura que já existe, né? Exatamente. Então, e esse choque também de idades, né, de pessoas diferentes, de gerações diferentes, que nem tu falou. Ontem a gente teve uma reunião num cliente e foi muito legal ele falando da equipe dele. Pela primeira vez entrou pessoas com idades acima de 30, que ele nunca tinha tido. E ele está tendo uma experiência muito bacana. Porque a área, o skill da vaga, o pessoal que atua pessoas mais jovens, né? O pessoal mais velho não atua. Então, a gente conseguiu botar dentro desse cliente pessoas mais velhas, deu uma misturada de geração
E ele disse que está sendo uma provocada. Exatamente, uma experiência muito bacana. Então, eu acho que isso é o principal desafio, assim, como uma gestora, né? E para atender o que a DigiSystem vende. Legal. E você, Jéssica, como head da área, né? O que você acha que é o... Acha não, que acha, eu não gosto dessa palavra, né? Mas você acredita que é o principal propósito do RH dentro da DigiSystem? Olha, não deveria ser só dentro da DigiSystem, mas como em qualquer outra organização, né? Esse é um propósito pro teu colaborador, né? Por que ele trabalha com você? Ele tem algum propósito ali dentro. E o que retém ele ali, né? O que faz ele estar na DigiSystem e não no nosso concorrente? Então, a gente proporcionar esse propósito de estar ali. Por que eu estou na DigiSystem? Né? O que tem de diferencial na DigiSystem? Porque empresa por empresa, todas são empresas. Né? Então, por que eu quero estar aqui? É a forma que eu sou tratado, é a forma que eu sou desenvolvido, é como o meu gestor se preocupa comigo. São os diferenciais, né? O que leva, às vezes, até um consumidor a comprar na mesma loja sempre. É como ele é tratado. Os desafios propostos pela empresa, né? Que a área da tecnologia tem muito isso. Exato. Né? Então, ele precisa enxergar para ele ali existe um propósito maior de crescimento, de desenvolvimento, e que ele se sente seguro ali, que a carreira dele vai estar sempre em ascensão. Né? Ele vai ter oportunidades ali dentro, ele vai ser respeitado, ele vai ter um ambiente seguro, um ambiente confiável. E esse é um desafio para todas as empresas, né? Que fique para todos isso. É o que retém as pessoas, né? É o que faz as pessoas estarem. As pessoas precisam se sentir pertencentes àquele espaço. Todo ser humano precisa ser pertencente, ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Né? Então, é a pessoa se sentir Digi, né? Eu sou Digi, não só no escrito, mas eu me sinto Digi, eu faço parte dessa cultura e eu sou importante para essa cultura e ela é para mim. Né? Então, acho que esse é o maior propósito do RH. Isso é legal. Eu gosto de ouvir isso porque até eu também, assim, passei por algumas empresas, não muitas, né? E estou na minha segunda passagem na Digi, onde eu tinha certeza que eu tinha algo inacabado e precisaria voltar. E é uma empresa que eu tive muito orgulho de passar, né? De estar no passado, de desenvolver um trabalho também na época como diretor da área de saúde, na área comercial. Por alguns motivos saí da empresa e voltei em outubro do ano passado. Tem um ano, aliás, agora em novembro fez um ano que eu estou na Digi. Que bom. Né? A gente Nem recebi um card do RH, viu? Fiquei magoado. Mas tudo bem. Mas assim, uma coisa que é interessante, né? Eu trabalhei numa empresa, eu posso até citar o nome da empresa, que é a Simpress, né? Que ela existe até hoje, ela mudou de controle acionário, mas assim, o head da operação continua até lá hoje, que é o Vitório Danese, né? Que para mim é um exemplo de gestor, é um grande líder, né? E ele conseguiu desenvolver um negócio que eu não conheço ninguém que tenha trabalhado naquela empresa que não tenha orgulho de ter trabalhado lá. Bem engraçado. Uma coisa, eu só peguei esse gancho porque é o senso de pertencimento, né? O orgulho de vestir a camisa, né? De estar ali, de ser Digi. Eu acho que isso é algo que a gente vem desenvolvendo, né? O trabalho que o RH vem fazendo e as lideranças vêm fazendo muito forte. E hoje, para mim, é um orgulho trabalhar na Digi. Eu tenho certeza que boa parte da minha equipe também, né? Também está na mesma tocada. Eu acho que isso é um papel muito importante do RH, porque o processo seletivo da Digi não é um processo fácil, não é um processo simples, né? A pessoa realmente ela é testada, é analisada para verificar se ela tem aquelas características, né? E os pontos que a gente necessita para o nosso crescimento. Porque os nossos objetivos e metas, né, Jéssica, são gigantescos, né? A gente que o diga. Mas legal essa visão de vocês, né? Agora, quais são os principais desafios, né, enfrentados diariamente para um colaborador de RH, né? E aí vocês podem ser mais abrangentes, não precisa ser só na Digi, né? Como profissionais experientes que vocês são, né? Tanto tendo uma empresa, como tendo trabalhado em outros ramos e tudo mais. Quais são os grandes desafios do profissional de RH, né? Hoje, na atualidade? E eu pergunto isso porque, vendo do lado de fora, tá? Eu sou um cara que tem uma formação inicial em educação física, trabalhei como professor, trabalhei como técnico, abandonei essa área, foquei em vendas, busquei especialização. Em determinado momento, escolhi a carreira em Y, que a gente chama lá em vendas, né? Que é ou você ser o melhor gestor ou você ser o melhor vendedor. Eu tentei ser o melhor gestor, estou aprendendo até hoje, né? Quem sabe ainda consigo. Mas a gente está no desenvolvimento. E aí eu sei que muito disso, né, está alinhado com os problemas que vocês enfrentam, os desafios. E hoje a gente tem um problema
o contexto que eu fiz foi porque das gerações, né? Vocês têm aí 3, 4, 5 gerações, né? E ainda tem uma onda agora do LinkedIn, do tal do etarismo, né? Que na Digi é muito legal porque você vê pessoas de todas as idades, né? Sim. Você entendeu? Eu me sinto até jovem lá, porque eu sei que tem cara com 70, 80 anos, né? E eu tô com 60. E tem um espaço e tô lá dentro, estou trabalhando de forma efetiva. Minha equipe também tem gente mais velha e produzindo bem, e tem gente mais nova. E vocês convivem com esses desafios, né? Então, quais são esses desafios que vocês enfrentam diariamente, né? Vamos lá, Lu. Eu acredito que é fazer com que as gerações consigam trabalhar juntas em harmonia, né? E Esse é um desafio bom. tentar minimizar os choques, porque daqui a pouco vem a pessoa mais velha que tem a experiência e aí vem o jovem que já está dominando, principalmente a questão da tecnologia, o aprendizado muito mais rápido, com eles... Ah, mas eu tenho tantas formações. Ah, mas eu sou autodidata. E fazer com que eles trabalhem juntos e que ajudem e cheguem no propósito, né? A gente tem um projeto, tem alguma coisa, a gente tem que fazer que eles se deem bem e trabalhem juntos, que é o melhor dos mundos. É o equilíbrio, né, Lu? De você pegar uma geração que está muito focada no trabalho, né? A gente vem dessa geração... Eu sou da geração que virou noite trabalhando. E pra gente aliás, viramos normal. Ainda, né? Virou não, viramos, né? Acontece. Acontece, A não gente vamos precisa negar. aprender com a geração que está vindo, né? Então, eles prezam muito pela qualidade de vida, pelo tempo de qualidade. E eu acho que é um aprendendo com o outro, né? Quando a gente entender que nós não sabemos tudo por sermos de uma geração... e ter uma geração nova que também tem a ensinar e também tem a aprender, quando a gente reconhece que não somos os donos de toda a verdade, de todo o conhecimento, e, independente da geração que você está e que você pode aprender assim como você pode ensinar, o ambiente ele fica mais sinérgico, né? Fica um ambiente onde existe o respeito, né? É não olhar qual geração é melhor. Todas são importantes e todas fazem parte da evolução global, né? Da evolução do mundo. Essa é a evolução. Assim como os nossos pais, nossos avós passaram por grandes revoluções e mudanças, a gente precisa aceitar a mudança, porque o ser humano ele é muito... como eu posso dizer? Ele é averso à mudança, né? Toda vez que fala de mudança, a gente sente medo, né? Causa uma sensação, um frio na barriga. Um desconforto. Exato. E a mudança, ela é necessária. Para a gente chegar onde a gente chegou, a gente precisou de mudança. Sim. E saber que eles se complementam e cada um tem agregadas, né? Com os seus conhecimentos. Engraçado. Completando, assim, esse pensamento de vocês, né? Eu tive em uma das empresas que eu passei, que um diretor de RH, ele falou uma coisa para mim que foi muito interessante, né? Ele falou assim, aprenda como gestor o seguinte desafio. Tire o máximo que aquela pessoa possa dar, possa entregar. Não queira nada além daquilo. Porque pode ser que aquele máximo dela é a zona de conforto dela e ela não quer, para ela está suficiente aquilo. Então, se aquela pessoa for útil para você, para a organização e tudo mais, respeite o limite da pessoa. Não tente forçá-la a ir além, que você pode estressar o profissional ou perder um bom profissional. Sim. E aí talvez a gente tenha que saber conviver, né, RH, liderança e tudo mais, e respeitar os limites das gerações também, né? E procurar explorar o máximo de cada geração dentro do seu potencial. Bem legal essa reflexão vocês fizeram. E acho que isso é o desafio da nossa área que contrata as pessoas. Isso. A gente tem que saber botar elas aonde elas se encaixam e aquilo que elas podem dar de melhor também. Que na verdade assim, né? Eu sou suspeito, porque para mim assim, o RH eu acho que tem um papel fundamental na organização. O RH, além de ele contratar, ele cuidar, ele é responsável pelo clima da empresa, né? Ele é responsável pela, que eu diria, a palavra não é clima, né? Mas como é que fala? Sinergia. Não, a estrutura que você tem na empresa. A cultura. O RH é responsável diretamente pela cultura. Não são, porque vamos supor, quando você tem uma empresa de sócios como é a nossa, né, eu acho que eles influenciam até certo ponto. Tem um momento que eles têm que delegar. Uma empresa com 3.700 funcionários, atuando no Brasil e na América Latina toda, não adianta dizer que o cara que está lá em Manaus, ou que está na Colômbia, ou que está na República Dominicana, vai pensar igual o Marcos e o Cal pensam. Sim. Entendeu? Por mais vídeo, por mais contato e tudo, é lógico, eles vão dar o drive, né? Mas, assim, eles delegam para as lideranças acompanhar. Acho que o papel do RH é fundamental nisso, né? Principalmente, muitas vezes, fazendo coach dos líderes também, né? E direcionando, cultura, fechando. Né? Disseminando essa cultura, né? Para chegar na ponta. Eu acho que o papel de vocês é sensacional e fundamental.
E ao discordar também, né, Elito? Às vezes a gente lida ali com líderes e aí fica mais, às vezes, na minha função, né, do tratar, cuidar, desenvolver e reter. E às vezes o líder ele traz algumas situações ali pra gente, onde ele espera que a gente vai concordar com ele, né? E às vezes a gente tem que fazer ele puxa a orelha. Mas fala, olha, o seu pensamento ele tá, né, não tá de acordo. Vamos lá, vamos ressignificar tudo isso aí que você está pensando, porque você está olhando o seu lado como líder. E o líder ele é cobrado, ele tem meta, ele tem entrega, é pressão de tudo quanto é lado, é cliente. A gente sabe que a vida do líder não é fácil, mas se a gente só olhar com o olhar de líder e não olhar com o olhar daquele colaborador que às vezes tem um filho que está passando por uma situação delicada. Então, assim, por quê? Né? Por que esse colaborador está sendo um problema? Ele não entrou sendo um problema, ele foi contratado para ser uma solução. Muitas vezes, eu acho que assim, a gente tem que, enquanto lideranças, né, eu provoco muito os meus pares, que a gente tem que fazer o coaching das pessoas. Né? Tem que fazer acompanhamento, desenvolvimento e entender cada momento de cada um, né? E isso é muito legal na Digi, porque assim, a liderança ela está aberta para isso. E todas as vezes que eles trazem as dores, e às vezes a gente entra em discussão, eu falo que eu sou muito... A gente aplica relatório comportamental na Digi, e o meu relatório ele dificilmente muda, e eu sou muito difícil de... A pessoa tem que fazer realmente eu acreditar que aquilo que ela está trazendo faz sentido, porque eu vou olhar todos os lados e todas as possibilidades, né? Então, trazer isso, passar isso para a liderança, e a liderança falar, poxa, rever a situação e depois trazer para a gente, olha, Jéssica, foi muito importante a conversa, me fez ver de um outro lado que eu não estava conseguindo como líder ver, e o olhar humano ali do RH, de olhar todas as frentes, traz ali para o líder um apoio numa decisão, e às vezes até decisão importante que vai impactar na vida daquele colaborador positivamente ou negativamente. Sim, é aí mesmo, porque se você não tomar todos os cuidados, né, você aumenta o turnover e você não consegue construir cultura nenhuma, né? Essa é a verdade, nem o senso de persentimento. E são pessoas, né, Eli? Eu sempre falo, gente, a gente trabalha com pessoas. Pessoas, hoje é uma coisa, amanhã pode mudar tudo, porque tudo que é externo vai influenciar na vida da pessoa. A pessoa não é um produto. Né? Pessoa é sentimento, pessoa é sonho, pessoa é história, cada um tem a sua história. Então, assim, ninguém tem a história de conto de fadas. Ninguém vive uma vida plena e feliz o tempo todo. Gostaríamos que fosse, mas não é essa a realidade. Né? Então, o ser humano é a famosa caixinha de surpresa. E a gente precisa lidar, porque é muito fácil lidar quando está tudo bem, né? Mas e quando aquele profissional, aquela pessoa não está bem? A gente descarta, aquela pessoa só tem utilidade quando ela está bem? É esse tipo de relação que a gente vai ter com o nosso profissional? Não, jamais. Legal. Passar para um outro ponto agora, rapidinho. Esse daqui é mito ou verdade, né? E aí, são 4 perguntas, né? 2 para cada uma. Tá. Aliás, aqui, o meu backstage só colocou 3. Eu vou ter que inventar uma 4ª pergunta aqui, mas já tenho ela na cabeça. Eu já tenho na cabeça e a 4ª é para você. Então, a primeira, a segunda e a terceira eu vou deixar livre. Aí, quem se sentir mais à vontade, responde, né? Então, assim, é mito ou verdade? O RH só serve para contratar e demitir? Mito, né? Mito? Por quê? Claro. Porque o RH é muito mais que isso. E, na verdade, a gente nem demite, né? A gente só... os líderes, a gente só faz o papel. Aí eu diria que, assim... Eu sou meio pragmático nesse assunto. Eu acho que quem se demite é o funcionário. Também. Entendeu? Não é o líder quem demite, não. Mas porque o funcionário não se entregou. Se você for olhar, nem nós quem contratamos. Nós buscamos em comum acordo junto com o cliente, com o gestor, com o olhar do RH, nós contratamos juntos. Então, é mito, né? Com certeza. Ninguém, aqui nem o RH e às vezes nem o líder. É o que você acabou de falar, né? Às vezes até o próprio colaborador ali naquela situação que acaba se demitindo. Mas o RH é muito mais que isso, né? Hoje, a gestão de pessoas, recursos humanos, né? São coisas diferentes, mas tem várias palavras que é usada hoje. Ela é uma área muito mais estratégica da empresa, né? É uma área muito importante. E precisou, assim, infelizmente... a pandemia foi trágica, mas trouxe muita reflexão, né? E acho que dentro das organizações, a gente sempre ouviu que o RH é o departamento, é o custo e é o departamento que promove festinhas, né? E na pandemia, eu acho que o recurso mais procurado e mais reconhecido foi o profissional de recursos humanos. Legal, isso é bom. A segunda vai para você. Mito ou verdade? Desenvolvimento de colaboradores é responsabilidade exclusiva do RH? Jamais. Por quê? É em conjunto, né? Primeiro, o desenvolvimento precisa estar no próprio colaborador de ter o interesse em se desenvolver.
A empresa tem a responsabilidade dela também em desenvolver esse profissional. E é um trabalho em conjunto, liderança, RH e colaborador. Se uma parte não estiver alinhada ali, o desenvolvimento não acontece. Legal. Agora para você. Gestão de RH e gestão de pessoas é a mesma coisa? Não. Mito. Mito. Por quê? Então, gestão de pessoas é quando a gente cuida, desenvolve as pessoas, retém os talentos. E o recursos humanos é o todo, né? Então, a área de recrutamento e seleção, DHO, DP, isso é o recursos humanos. São áreas que se complementam, né? E a gestão de pessoas é a área que realmente cuida das pessoas, desenvolve as pessoas. Então, são coisas diferentes. Os recursos é para tratar os humanos e as pessoas são sempre as pessoas. Legal, boa. Essa visão humana é fundamental no sucesso da operação. Agora vem a pergunta criada pelo apresentador, né? Pelo entrevistador. Jéssica, o coach das lideranças, da alta gestão, ele é possível de ser feito pelo RH? Mito ou verdade? Olha, eu acredito que é mito, tá? Porque por uma responsabilidade desse tamanho, e a gente sabe, né? São quase 20 anos na área de pessoas, não é uma responsabilidade só do RH. Ele é uma peça importante e ele é o responsável por propagar isso. Mas ele sozinho, não. Não, até mesmo porque já está aí o velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, em casa de ferreiro espeta de pau. Então, às vezes, a gente precisa buscar isso fora, né? Às vezes, a gente precisa buscar um profissional voltado para a liderança. E isso eu falo com propriedade, porque é uma área que eu tenho bastante atuação em formação de liderança. E eu sou a que abre a porta. Eu preciso abrir. Essa é a minha responsabilidade como gestora de RH. Abrir a porta para a formação dos líderes. Se eu não for e puxar ali a maçaneta, isso nunca vai acontecer. Mas aí eu preciso abrir que outras pessoas entrem e a gente propague isso. Então, não acredito ser, né, uma responsabilidade minha sozinha. Né? É mito. Para ser real, legal, a gente precisa de muito mais. Mas é algo que precisa ser feito, na sua opinião, sempre? Sempre. Boa. Sempre. E é legal trazer pessoas de fora também para outras visões, outras realidades. Às vezes a gente está tão focada, né? Quebrar alguns paradigmas, exatamente. Né? E até para a gente também, porque a gente fala, né? Nós somos responsáveis pelas pessoas, mas nós também somos uma pessoa, né? Então, quando a gente promove uma formação de líderes, nós também estamos nos colocando ali como líder, né? Como eu falei, nosso time aí tem em torno de 30 pessoas, mais ou menos, aí que a gente tem que cuidar. E a gente também precisa dessa reciclagem, dessa capacitação, dessa revisão. Com 16, 18 já fico louco, imagina vocês com 30, pelo amor de Deus. E fora todo o restante, somos um time de mais de 3 mil pessoas, né? Sim. Querendo ou não... Todo mundo passou por nós para entrar, né? Exato. Então, somos responsáveis por pelo menos 3 mil vidas. Imagina famílias, quantas pessoas são a gente impactadas. Então, nós somos o responsável por abrir essa porta. Essa é a minha responsabilidade. Gente, o bate-papo está excelente. A gente vai caminhando para o final aqui, né? Porque a agenda das duas super moças aí, fora de série de ocupada, eu sei que agradeço imensamente pela presença de vocês, o tempo disponibilizado e principalmente por ter sido feito assim, independente das outras que foram com antecedências de vocês, foi decidida hoje, feita hoje, e foi legal que vocês toparam o desafio. Eu brinco, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Assim, não tem ensaio, não tem nada. Então, aqui é uma vitrine da realidade nossa do dia a dia. Então, a gente vai partir para um ping-pong legal para a gente fazer o encerramento, que esse ping-pong a gente criou aí por acaso, e é mais para ver se é só a paleta de cores ou tem mais coisa aí que bate, né? Uma cor. Preto. Uma cor. Azul. Time internacional, Corinthians. Uma paixão. Cozinha. Cozinha, uma paixão. Pessoas. Um sonho. Um sonho? Ver meu filho crescer. Boa. Viver bem. Uma tristeza. A perda dos meus pais. Uma tristeza. Eu não consigo pensar numa tristeza. A perda de um filho. Uma alegria.
o nascimento do meu filho. O nascimento de um filho. Um desafio. Desafio, me tornar a melhor gestora de RH que a DigiSystem tem. Bom. Talvez esse dia nunca chegue, porque a gente sempre vai ter que melhorar, mas esse é o desafio, a gente está sempre melhoria contínua. Exatamente. Um sonho é continuar impactando a vida das pessoas positivamente. Acho que isso é um propósito de vida, então é um sonho que eu pretendo continuar concluindo para o resto da minha vida. Legal. Um livro. Sonho grande. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu já li, muito bom esse livro. Filme. Filme, A Origem. Filme, A Procura da Felicidade. Procura da Felicidade, ó, que legal. Gente, foi uma honra, uma alegria, assim, não vou dizer que foi inenarrável porque foi gravada, então não cabe o termo, mas assim, muito legal, obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo carisma, parabéns aí, né, vocês fazem parte, eu brinco, né, assim, na minha carreira a gente já cruzou com diversas mulheres que fazem a diferença no mundo profissional de tecnologia e vocês com certeza fazem a diferença nesse mundo de mudanças, de inovação, de afobação, de inspiração. Vocês realmente são mulheres inspiradoras, impactantes e que ajudam a empresa a chegar onde chegou e cada vez mais à frente. Então, eu vou deixar com vocês agora, né, um agradecimento final, cada uma, e vou pedir para vocês que nos sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, acompanhem no YouTube e mandem perguntas, mandem questionamentos, elas vão ter o prazer de responder, interagir com vocês, é sempre um prazer. 2 pessoas aqui com foco em pessoas, em gestão, em RH e que fazem a diferença no dia a dia dos colaboradores, dos profissionais da DigiSystem. Então, pode escolher quem faz começa a sua mensagem. Dá a sua mensagem, abre o coração, fala o que você quiser. Vamos lá. Olhando lá para o público. O nosso público querido. Falando um pouquinho do RH, assim, eu acho que a principal mensagem que a gente quer passar é a visão que as pessoas têm sobre o RH. Às vezes as pessoas têm medo, temem pelo RH, e mostrar que o RH é uma área parceira, não só na DigiSystem, mas, né, nas empresas. Então, mas falando com os colaboradores, né, da DigiSystem, que é a empresa que eu atuo, então que nos veem mesmo como uma área parceira, o que precisam, não tenha medo, nos procurem. A DigiSystem é um orgulho que eu tenho de falar. A DigiSystem, eu sei porque como a gente que contrata as pessoas, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. A DigiSystem é uma empresa inclusiva. Então, isso é muito bacana e a gente tem orgulho de falar disso. Então, essa é a mensagem, assim. Desconstruir o RH como temido, né? Que as pessoas acham que passa no RH, já ficam com esse receio. Mas não, o RH está aqui para realmente ajudar, desenvolver, né? Que nem a Jé falou muito de propósito. Então, isso, às vezes, ajudar as pessoas até acharem o seu propósito, a desenvolver as suas carreiras, que isso impacta também na vida pessoal. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Legal, muito obrigado. E agradecer também o convite, né? É isso. Foi um prazer ter vocês aqui. O convite Jéssica. De última hora, né? Pegou a gente de surpresa. Convite especial. Bom, o que eu tenho de mensagem para deixar para todo trabalhador, né? Seja da Digi ou de qualquer outra organização, tenha essa visão que a Lu falou do RH, né? Infelizmente, a gente não pode falar por todas as organizações, mas eu tenho o privilégio de ter passado por excelentes empresas e que sempre teve essa visão humana e, para mim, é inegociável. Eu não trabalharia numa empresa que não tivesse esse olhar. Mas procure, tenha o RH como um parceiro. E durante a minha carreira, eu sempre fui um agregador ali na vida do trabalhador. Não só na questão de cuidar da remuneração, do processo seletivo, da jornada dele na empresa, mas do propósito ali de vida, né? de trabalho dele. E às vezes a gente impacta na descoberta de propósito distinto daquilo que ele começou, né? Muitas das vezes a pessoa entra no mercado de trabalho porque foi a primeira oportunidade que apareceu, aí foi uma indicação, ou entra ali como um aprendiz num segmento que talvez ele não se identifique. Então, não tenha medo de investir na tua carreira, de procurar o RH, de procurar um consultor. A carreira ela é extremamente importante na vida da pessoa, né? E ela impacta, ela pode te adoecer ou ela pode te enaltecer.
Então, use a área de recursos humanos ao seu favor e realmente, assim, procura o teu propósito dentro do teu trabalho, né? Isso vai te trazer bastante felicidade. Então, não faça aquilo porque o pai, a mãe, é uma tradição da família, né? Procure o seu propósito de vida dentro do teu trabalho. E a gente não... Eu sei que o trabalho a gente de todo salário, de toda remuneração, a gente tem contas para pagar, mas ele vai além disso, né? Quando você está no seu trabalho, você conhece e lida com diversas pessoas, então você impacta a vida de muita gente durante um dia de trabalho. Então tenha isso, como você está impactando a vida do outro. E o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então é isso. Legal, muito bom. Célia, obrigado pela parceria, pela empatia, por toda a ajuda nos projetos. Gratidão muito grande aí pelo teu trabalho, principalmente o apoio que você dá para as minhas áreas aí, comercial e marketing. E, Jéssica, para você fica uma gratidão especial, porque você me apoiou muito nesse retorno à DigiSystem desde o início, você me recebeu de braços abertos, fez o meu coach diversas vezes, me auxiliou em algumas questões e decisões que foram fundamentais, então sou grato a você de coração, tá? Você foi uma pessoa muito especial no meu retorno na Digi e tenho que expressar aqui na frente de todo mundo a minha gratidão a você. Lindo. Parabéns pelo trabalho, viu? Gente, obrigada. Gratidão, muito obrigado. Estamos juntos nos desafios. Obrigada. Obrigada, Eli. Obrigado pela presença.